Olá, meu nome é Sander Friedman, eu sou psiquiatra, sou psicanalista e atendo numa clínica de depressão no Centro Médico Adventista Silvestre. Já há alguns anos, um número grande de atendimentos, são 4, 5 mil atendimentos por ano. Nós temos uma experiência enorme comparativamente com o que em geral as pessoas, os profissionais costumam ter no mundo inteiro. Hoje nós vou estar respondendo à mensagem de um inscrito no nosso canal e que traz, né, o caso de uma pessoa que ele conhece, né, e que se trata há 20 anos com depressão sem expressar uma melhora significativa. A nossa mensagem deve ser curtas, né, e apesar do meu sotaque, vocês devem saber que sou do Rio de Janeiro, atendo do Rio de Janeiro, né, o sotaque é do Rio Grande do Sul, mas nossa mensagem deve ser curtas e de tal maneira a que não onerar muitas pessoas em tempo, ao mesmo tempo que elas ganhem informação. Depressões crônicas tão longas assim, com 20 anos, não são o mais comum. O mais comum são depressões relativamente breves, que podem durar de meses até ano, e que vão melhorar sozinhas, com ou sem tratamento. Alguns casos vão ter melhoras parciais e vão ficar alguns sintomas, elas não voltam a ser como era antes. Às vezes as pessoas já sofrem de depressão desde a infância, e às vezes elas podem começar a sofrer de depressão mais tardiamente, depois dos 20, 30 anos. Essa depressão pode ser muito intensa, pode ser menos intensa. Uma depressão menos intensa, que começa desde o início da vida, desde a infância, a gente chama de uma distimia, que é por definição uma depressão crônica, que também por definição é uma depressão mais leve um pouco, de início precoce. Então a distimia de início precoce é uma depressão leve, crônica, que começou na infância. Ou então uma distimia de início tardio, ou seja, uma distimia, que é uma depressão que durou pelo menos 2 anos, mais leve um pouco, né? A pessoa até consegue às vezes fazer algumas coisas, construir algum elemento adaptativo da vida, família, trabalho, mas certamente não rende ao nível do seu potencial intelectual, da sua capacidade de caráter, da sua capacidade de determinação, porque ela gasta muita energia tentando sobreviver à depressão. E às vezes acontece uma depressão grande, maior, que a gente chama de depressão muito intensa, com muitos prejuízos, que pode ter um grande prejuízo social para a vida dessa pessoa. E aí são quadros crônicos que a gente chama quando dura mais de 2 anos. Os quadros de depressão crônica podem ter várias razões. Elas podem ter razões de causa física, que uma vez identificadas, às vezes podem ser remetido, por exemplo, hipotireoidismo, o resultado de um trauma craniano com perda de massa encefálica, com prejuízo do funcionamento. A pessoa pode ter focos epiléticos, subepiléticos, kindling, por causa desse foco, decorrente de um trauma ou de um resíduo infeccioso, né? E também pode, o que é muito mais comum, aliás, essas coisas que eu falei com vocês são muito mais teóricas do que práticas, porque a maioria das vezes a gente investiga e não encontra causa alguma. Então, quando a gente não encontra causa alguma, a gente diz que é uma depressão, ou qualquer outra doença que não se encontra causa, é uma depressão primária, né? Então, nas depressões primárias, que é a grande maioria dos casos, talvez até por falta de ciência, sabe, daqui a alguns anos a gente tenha mais eficácia na nossa investigação, então a gente trabalha com elas com a hipótese de ser uma causa funcional, ou seja, uma depressão em si, sem uma causa, uma depressão primária, né? E esses casos às vezes podem se prolongar por vários motivos. Depressões crônicas, no primeiro movimento, então se extraem as possibilidades físicas, que vai desde sífilis, AIDS, traumatismo craniano, câncer, tantas coisas, hipotireoidismo, medicamentos que a pessoa pode estar tomando que pode estar levando à depressão e vai ser tão crônica quanto o tempo que a pessoa sofre desse problema, né? Então, eliminados esses problemas, que em geral não se mostram produtivos, a gente acaba não encontrando uma causa, mas deve ser investigado até por bom senso, né? Por ética, não pode deixar a pessoa doente, porque ela vai ter várias outras repercussões da doença física se a gente não identificar. Mas vamos supor que estão descartadas as causas mais comuns, né? Ou mais imediatamente examináveis, começa então a trabalhar a depressão como um problema em si. Evidentemente que a depressão, como um problema em si, ela pode decorrer de fatos da vida, né? Que são as dificuldades de lidar com problemas específicos, né? Pode decorrer das dificuldades de lidar com as próprias emoções. Então a pessoa pode ter interditos, proibições emocionais ou intelectuais ou cognitivos que tornam para ela impossível superar certos obstáculos da convivência com outras pessoas ou certos desafios da vida, né? E esses são fatores que precisam receber a atenção do profissional de saúde mental que se propõe a atender esses pacientes. Existem elementos existenciais que podem ser importantes, que envolvem valores. Tem questões até que podem ser chamadas, e são normalmente chamadas de espiritualidade, são questões sobre vida e morte,
são questões sobre destino da vida após a morte, são questões que têm a ver com o sentido das pessoas no mundo, que parecem ser tão filosóficas, tão distantes da maioria das pessoas, mas às vezes para quem está muito deprimido, essas questões são fundamentais. Elas podem estar decidindo ali o que elas vão fazer no dia seguinte. E um profissional de saúde mental tem que ter condições filosóficas, espirituais, intelectuais e éticas de enfrentar essas questões. E, infelizmente, os cursos, as formações, né, as linhas de terapia raramente preparam as pessoas para enfrentar essas questões sem fazer grandes reducionismos, que é um paradoxo, mas é a pura verdade, né? Faz-se reducionismos absurdos para encaixar nas linhas teóricas que utilizam para tratar as depressões. Então, além dos elementos que são psicossociais, tem os elementos que são considerados biológicos, largamente teóricos, mas muito empíricos já hoje em dia. Então, nós temos um sem número de antidepressivos, nós temos antipsicóticos, nós temos sedativos, que são os benzodiazepínicos principalmente, nós temos estabilizadores do humor, nós temos anticonvulsivantes. Então, nós temos uma caixa de ferramentas enorme, com um número muito grande de instrumentos para tentar, a cada passo, obter o sucesso, a melhoria nos sintomas depressivos, e muitas vezes se consegue. Se calcula, né, dependendo do estudo, que a gente pode ajudar com um único tratamento, com um primeiro tratamento, entre 30% e 60% das pessoas. Depende do tratamento, depende do estudo. Alguns pesquisadores, alguns clínicos são muito otimistas, outros são bem mais conservadores, mas o fato é que, na medida em que se vão tomando as iniciativas em sucessão, na medida que um medicamento não funciona, adequa-se dose, substitui-se o medicamento analisando-se qual tipo de medicamento foi usado e o que se pode introduzir de novo com uma nova tentativa, né? Então, tendo uma informação sobre os vários estudos de associação de medicamentos, não raro a gente encontra pessoas que conseguem uma grande melhoria usando às vezes 3, 4, 5 medicamentos ao mesmo tempo, o que parece um absurdo para a maior parte das pessoas que não acompanharam essas evoluções do tratamento psiquiátrico. O fato é que quem nos ensinou a fazer tantas associações medicamentosas para tratar pessoas, que era uma coisa que era considerado um tabu, especialmente pela literatura americana, algumas décadas atrás, foram os anestesistas originalmente, que descobriram que quando se misturam medicamentos que têm o mesmo efeito, mas diferentes para efeitos colaterais, a gente soma o efeito desejado e diminui muito os riscos do procedimento anestésico. E isso começou a se utilizar em psiquiatria de várias maneiras. É uma das histórias para a nossa prática atual. E o fato é que, quando se faz essas associações, se consegue que as pessoas muitas vezes retomem a sua vida, melhorem os seus sintomas, né, e recuperem, então, o tempo perdido com a doença, que é uma verdadeira paralisia em todos os campos da vida da pessoa. Então, esse vídeo foi um pouco mais longo. O tema ele é muito grande. A pergunta que foi feita pelo nosso inscrito é uma pergunta simples, ao mesmo tempo extremamente complexa. Quase tudo que se sabe de depressão pode jogar para responder essa pergunta. A gente tentou ser o mais curto possível. Então, obrigado pela audiência. Inscreva-se no nosso canal, né? Coloque o curtizinho se gostaram, informe aos amigos, né, se gostaram, e aos inimigos se não gostaram. Tchau.